onde eu quiser, levar minha força onde eu puder, fazer uma nova nação. Isso é ser mulher. Mulheres juntas fazem sua voz. Unidas somos mais por todas nós, a força da transformação. Isso é ser mulher. Mulheres progressistas. O meu lugar é onde eu quiser, levar minha força onde eu puder, fazer uma nova nação. Isso é ser mulher. A gente pode tudo, vem, que aqui é teu lugar. Fortalecendo o futuro, mulheres progressistas. Vamos mudar, mudar o mundo, vem, vamos lutar. A gente pode tudo, vem, que aqui é teu lugar. Fortalecendo o futuro, mulheres progressistas. Onde eu quiser, levar minha força onde eu puder, fazer uma nova nação. Isso é ser mulher. Mulheres juntas fazem sua voz. Unidas somos mais por todas nós, a força da transformação. Isso é ser mulher. Fortalecendo o futuro, mulheres progressistas. O meu lugar é onde eu quiser, levar minha força onde eu puder, fazer uma nova nação. Isso é ser mulher. A gente pode tudo, vem, que aqui é teu lugar. Fortalecendo o futuro, mulheres progressistas. Vamos mudar, mudar o mundo, vem, vamos lutar. A gente pode tudo, vem, que aqui é teu lugar. Fortalecendo o futuro, mulheres progressistas. Onde eu quiser, levar minha força onde eu puder, fazer uma nova nação. Isso é ser mulher. Mulheres juntas fazem sua voz. Unidas somos mais por todas nós, a força da transformação. Isso é ser mulher. A gente pode tudo, vem, que aqui é teu lugar. Fortalecendo o futuro, mulheres progressistas. O meu lugar é onde eu quiser, levar minha força onde eu puder, fazer uma nova nação. Isso é ser mulher.
Senhoras e senhores, boa noite, sejam todas e todos bem-vindos. O Progressistas, na pessoa do nosso presidente nacional, o senador Ciro Nogueira, junto com a nossa presidente nacional do Movimento Mulheres Progressistas, deputada federal Iracema Portela, vem trabalhando para aumentar a participação das mulheres na política e estimular o lançamento de candidatas em todo o país. Diante da nova rotina de prevenção à Covid-19, a internet será o principal meio de comunicação das eleições 2020. 2020 será a eleição do celular. Pensando nisso, iniciamos no dia 2 de julho o maior evento de capacitação online. Serão mais de 40 temas abordados em palestras, lives e podcasts, com conteúdos preparados por especialistas para fortalecer as campanhas progressistas em todo o país. O nosso treinamento digital tem o objetivo de tornar ainda mais conectado e preparado o ambiente para que assessores e candidatas possam se comunicar com potenciais eleitores. Em nome do Progressistas e do Movimento Nacional Mulheres Progressistas, damos início ao curso de formação do projeto Fortalecendo o Futuro, com o tema Propaganda de Rua e Impressa, com o Eduardo Jansen, advogado e especialista em direito eleitoral, membro da Comissão de Direito Eleitoral da OAB Paraná e membro da Comissão de Acompanhamento Legislativo da OAB Paraná. Mais um projeto de capacitação realizado pelos progressistas e pelo Movimento Mulheres Progressistas Nacional. Acompanhe os próximos cursos, datas e horários pelo site www.mulheresprogressistas.com.br. Lá terá todo o material das lives, dos cursos e podcasts para acesso a qualquer momento. Agradecemos a presença de vocês, agradecemos especialmente ao senador Ciro Nogueira, presidente nacional do Progressistas, à deputada federal Iracema Portela, presidente nacional do Movimento Mulheres Progressistas, ao deputado federal Ricardo Barros, tesoureiro nacional dos Progressistas, ao deputado federal Covatti Filho, presidente da Fundação Milton Campos. Também agradecemos pelo apoio nesse projeto às nossas queridas coordenadoras estaduais do Movimento Mulheres Progressistas. Vamos conferir hoje o que é permitido e o que não é permitido na propaganda de rua e impressa. Doutor Eduardo, boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Ellen. Boa noite a todos os progressistas, a todos que nos assistem. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui falando com todos. Bem, indo para o tema que me deram aqui, propaganda de rua e impresso. Eu tenho acompanhado já as lives feitas aqui pelo pessoal. Nessas últimas semanas, o Dr. Diego já falou sobre pré-campanha, o que pode e não pode. Agora iremos falar da campanha em si. A partir do dia 26, é a data limite para registro de candidaturas, e no dia 27 começa realmente a eleição. Então, a primeira coisa a falar é que dia 27 está liberado a propaganda, seja na internet, seja impresso, ou seja, o movimento nas ruas. Eu destaquei algumas coisas para falar com vocês aqui. Conforme a gente vai falando, vai surgindo as dúvidas, vocês podem ir mandando aqui, que a Ellen vai mandando as perguntas aqui. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu separei, que é importante, é a questão do comitê. Como eu vou falar mais para frente, tem várias limitações de tamanho de propaganda. O comitê central do candidato é onde ele pode colocar a sua maior propaganda. Ele pode colocar uma faixa, ou pintura, ou qualquer tipo de inscrição, com o seu nome e o número de candidato, no limite de até 4 metros quadrados. Então, é muito importante a escolha do comitê, que seja um lugar com uma boa visibilidade, para que a gente possa usufruir dessa oportunidade. Destacando aqui também que a propaganda eleitoral tem que ser sempre em língua nacional, ou seja, não pode ter expressões em inglês, em espanhol, e deve sempre ter a denominação partidária, a sigla do partido. Isso, é claro, é para evitar o pessoal que tende a esconder, que está com algum partido que às vezes está queimado em algum lugar, que não é o caso dos progressistas. Eu destaquei também aqui, para campanhas majoritárias, é obrigado o uso do nome da coligação em todos os materiais e, sob ela, todos os partidos que fazem parte dessa coligação. Ainda também tem a questão do vice, que tem que estar em todos os materiais acompanhando o candidato principal.
de modo claro e legível e no tamanho não inferior a 30% do principal. Indo já para o tema em si, que é o material impresso, eu destaquei aqui os requisitos básicos que tem que ter em todo o material. Então, todo material, seja ele adesivo, jornal, flyer, panfleto, qualquer material deve conter CNPJ ou CPF pelo responsável pela produção, ou seja, a empresa que está produzindo o material, ou se não for uma pessoa jurídica, for uma pessoa física produzindo, o CPF, o CNPJ de quem contratou, normalmente é a própria candidatura, né? Então o CNPJ do candidato, e algumas vezes é o CNPJ do candidato majoritário que acaba doando para o candidato a vereador, né? Então tem que constar esse CNPJ lá, o número de tiragem e o partido ou coligação a qual o candidato pertence. Uma coisa que é bem interessante é que, como a Ellen destacou no começo, essa eleição vai ser uma eleição diferente. Vai ser uma eleição onde vai ter um destaque muito grande para a internet e muitas pessoas acham que o material impresso vai ser pouco usado. Mas o Brasil é muito grande e em alguns lugares acredito que o material será bem usado. Teremos, sim, campanha de rua, teremos o material sendo entregue para as pessoas. Mas para aqueles que acreditam que não teremos tanta movimentação, uma coisa importante destacar é a questão de jornal e tabloides, pois os mesmos muitas vezes são entregues diretamente nas casas. Então, eles chegam nas pessoas sem ter essa movimentação da rua, sem ter o problema do Covid. Quando se fala em jornal e tabloides, nós temos uma limitação, que esse material é pago, né? Você pode pagar para colocar na imprensa escrita, até 10 anúncios por veículo, ou seja, 10 vinculações para cada jornal, para cada tabloide que você quiser divulgar o seu nome. No caso de jornais, o tamanho é 1/8 da página, isso para o jornal padrão, aquele convencional, e para tabloides ou revistas, é 1/4 da página. Tabloides, para quem não sabe, é aquele jornal de formato menor, né? Então, por isso ele tem uma diferenciação. E é importante destacar que em todas as propagandas deve estar escrito o valor do anúncio, quanto foi pago para colocar esse anúncio. Outro ponto a ser destacado é a propaganda em bens públicos e de uso comum. Nas últimas eleições, nas últimas 2 eleições, foi proibido aquela questão de pintar muros, de colocação de placa, depois foi proibido os cavaletes. E está autorizado apenas a colocação de mesas para distribuir material e a utilização de bandeiras ao longo das vias públicas. Mas essas bandeiras têm que ser móveis. E tanto as bandeiras quanto a mesa não pode atrapalhar o trânsito, tanto de pedestres quanto de carros. Ou seja, você pode lá colocar uma mesinha com o teu material para distribuição, pode até colocar uma barraca lá para não tomar chuva, desde que não atrapalhe a circulação das pessoas e dos carros. Tem que respeitar também o horário, que é entre 6 e 22 horas. Um ponto a se destacar é que a gente não posso falar certamente como será, porque cada cidade vai ter algum decreto, alguma coisa que vai tratar pela questão do Covid, a questão da aglomeração de várias pessoas trabalhando junto. Então, isso é algo que nós não sabemos ainda como vai funcionar, pois alguns municípios podem ter uma limitação, outros não. Mas, de qualquer forma, acredito que não vai ser proibido, não deve ser proibido esse tipo de trabalho, apenas, talvez, limitação de forma, a disponibilização de álcool em gel, o distanciamento social sendo respeitado, né? Outro ponto que destacamos aqui é a propaganda em bens particulares. Normalmente, até 2 eleições atrás também, podia-se colocar placas com o nome do candidato que você estava apoiando. Com a alteração da legislação, foi restrito a adesivo ou papel, ou seja, então não pode aquele tipo de placa convencional, sendo apenas adesivo ou papel, com o tamanho máximo de meio metro quadrado. E sendo proibido a justaposição para que cause efeito maior, né? Ou seja, você não pode colocar vários adesivos ou papéis com esse tamanho de meio metro quadrado, um perto do outro, para aparecer
uma propaganda maior. Ou seja, não pode parecer que esses vários seja um só. E essa vinculação deve ser espontânea e gratuita, sendo proibido o pagamento pela essa utilização do espaço, e deve ter autorização por escrito do morador ou do proprietário da casa. Essa limitação, ao meu ver, é uma limitação que realmente eu não concordo, porque ele tira do cidadão o direito de se manifestar com quem ele está apoiando, quem que ele quer ajudar, né? Mas isso aí eu vou comentar lá na frente um pouquinho sobre essas limitações e o que isso acarreta. Propaganda em veículos. Outra alternativa muito interessante em época de pandemia. Como já citamos aqui, talvez a gente não tenha realmente grandes eventos, muita aglomeração. Então, uma das alternativas seriam as carreatas, ou apenas a simples utilização dos adesivos para a visualização das pessoas. Quanto à propaganda em veículos, é vedado o envelopamento, ou seja, aquele que você coloca inteiro em cima do carro, pinta o carro inteiro com propaganda. É apenas liberado a utilização de adesivo do tamanho de até 50 por 40, sendo liberado um por face do veículo, ou seja, um do lado direito, um do lado esquerdo e um na frente. A exceção é na parte traseira do carro, que você pode colocar aquele perfurado, que é aquele adesivo que vai na parte de trás do carro com os furinhos para não tirar a visibilidade do motorista, que este pode ocupar toda a extensão do vidro traseiro, não importa o tamanho dele, ou seja, quem tem carro maior pode fazer uma propaganda maior, né? Aproveitando que estamos falando sobre carros, eu trouxe aqui a questão da sonorização de carro, que é uma das coisas que me perguntam muito aqui, foi uma das maiores dúvidas na última eleição. É permitido o uso de carros e mini-trios? Para quem não sabe, a diferença de trio elétrico e mini-trio é a questão de decibéis, de voltagem, de potência de som, né? Então, é liberado o uso desses veículos entre 8 e 22 horas. Mas o carro de som não pode estar apenas rodando por aí, tocando jingle ou uma mensagem do candidato. Ele é liberado apenas para carreatas, passeatas, caminhadas ou eventos. Ou seja, ele tem que estar para esse fim específico. Não pode colocar 10 carros pela cidade espalhados fazendo a propaganda. Ele tem que estar em um desses eventos, ou uma carreata, ou uma caminhada, ou até, o que nós estamos falando, é com o próprio candidato fazendo a propaganda. E ele tem a limitação de 80 decibéis. Outro fato interessante sobre os carros é que você pode usar ele e fazer essas carreatas até às 22 horas do dia anterior ao dia da eleição. Então, é uma propaganda muito boa para a véspera das eleições. Agora, saindo um pouco da parte do material impresso e dos carros, vamos falar um pouquinho sobre o comício, que eu vou falar por questões do nosso Brasil ser muito grande, e em alguns lugares eu acredito que vão ter esses comícios. Porque eu já recebi muita pessoa falando que na sua cidade vai acabar não tendo por causa do Covid. Mas, assim, é permitido o uso de alto-falante, amplificadores, sons em comício até o horário da meia-noite. A exceção é no comício de encerramento das eleições, que pode ficar até o horário das 2 horas da manhã. É importante destacar a vedação do uso desses alto-falantes, amplificadores, ou de fazer comícios, perto de hospitais, escolas, igrejas, perto do Poder Executivo Judiciário, Legislativo Judiciário, tendo a vedação de 200 metros, que é para não atormentar o pessoal lá que está trabalhando, que está estudando, ou até que está no hospital ou na igreja, né? Outro destaque para os comícios é que o evento não depende de licença prévia, sendo apenas pedido que seja comunicado 24 horas de antecedência em lugares públicos, para a questão da polícia assegurar que você vai usar esse local no evento, que não é outra pessoa que vai estar nesse local, ou que não vai ter 2 eventos no mesmo tempo, e para a questão de segurança das pessoas. Então, lembrando, não precisa de licença da polícia, nem da prefeitura, apenas se pede que comunique a autoridade policial com um mínimo de 24 horas, para que possa separar aquele local
para quem reservou primeiramente, né? E para que não tenha dois eventos simultâneos, às vezes de oposição e junto, para acabar não dando problemas. Doutor Jansen, Oi. tem uma pergunta aqui da Juliana. Ela faz a seguinte pergunta: é possível entregar material impresso por conta da pandemia? Então, como eu disse, não tem nenhuma proibição da entrega de material impresso. O que nós vamos ter que observar direito é o que cada decreto municipal ou estadual vai estar falando. Acredito que nenhum lugar vai proibir a entrega de material. O que vai ter que ser levado é o bom senso. Em lugares que a pandemia está num grau mais complicado, onde estamos com ocupação muito grande de hospitais, e onde está ainda, aqui no caso de Curitiba, eles fizeram algumas bandeiras, né? Bandeira amarela, bandeira vermelha. Então, depende da situação. Mas não deve ter nenhuma proibição na entrega de material, não. Aí vai da questão também política de cada lugar, se vale a pena você entregar esse material. E aí eu falei, pensar em algumas alternativas. Talvez a entrega na casa da pessoa, direto no correio, para não ter contato físico. A entrega por poucas pessoas, não gerando aglomeração. Todas as pessoas com máscara, luvas, tal, para tomar cuidado com o Covid, né? Porque não tem como fazer campanha sem estar precavido da questão de saúde, né? E aí, aproveitando então, doutor Jansen, que o senhor estava falando sobre a questão do comício, tem uma dúvida aqui do Raul que ele está pedindo para você repetir. Já foi definida a questão dos comícios? Vai ter ou não vai ter? Ele é de Uruana, Goiás. Então, como eu disse, a Justiça Eleitoral libera o comício. O problema é a questão do Covid. Realmente, nos dias de hoje, vai pesar a questão de como está a situação do local e a questão política, se vale a pena ou não fazer o comício, se vale a pena fazer comícios pequenos, talvez para evitar aglomeração, se talvez tenha que não fazer o comício e fazer, como estamos fazendo aqui, algo digital, algo pela internet. Mas é liberado os comícios, são liberadas reuniões. O problema é a questão do Covid, é a questão de decretos locais, decretos do Estado, que possam proibir aglomeração, um número máximo de pessoas. Mas é liberado, só tem que olhar essa questão local. Bom, e aproveitando então, eu vou fazer a última pergunta que tem aqui, e aí o senhor pode dar seguimento. Qual é o último dia para o comício? Pergunta do Haroldo. O comício é na antevéspera das eleições, ou seja, 2 dias antes, né, das eleições, é a data limite para comício. Perfeito. Quer mais uma perguntinha ou quer dar seguir no conteúdo? Pode tocar as perguntas aí, vamos respondendo todo mundo. Tá, então vamos lá. Juliana está perguntando, será possível se utilizar da máscara como propaganda eleitoral? Então, essa é uma questão que até no Congresso de Direito Eleitoral que está tendo, o pessoal estava debatendo. Assim, você não pode fazer a máscara para entregar para as pessoas, porque é proibido a entrega de brindes, eu vou falar um pouquinho mais para frente. Mas o pessoal que está trabalhando na sua campanha pode usar uma máscara com o seu número, com o seu nome, sem problema nenhum. Ele entraria como vestimentas de trabalho, assim como pode a pessoa que está trabalhando usar uma camiseta, usar um boné, poderia usar a máscara. Só tomar cuidado que deve ser todas as pessoas que estão trabalhando só na sua campanha, não podendo ser distribuído. Ou seja, veja o número de máscaras que vai ser feito, coloque só para as pessoas que estão trabalhando e evite ao máximo que alguém que não está trabalhando para você use essa máscara, para não configurar a entrega de brinde, a entrega de algum benefício. Pergunta da Juliana. Como se faz a denúncia relacionada à propaganda realizada em desconformidade com o dispositivo em lei? Então, vamos falar. Isso aí também tem diferença dentro do local. Alguns têm canais direto através de WhatsApp, outros têm alguns tribunais têm aplicativos, outros aceitam pelo site, mas no geral você pode fazer a denúncia junto à promotoria eleitoral do seu município ou junto à própria zona eleitoral. Ou também você pode, através de um advogado, entrar com uma ação contra a pessoa, já juntando as provas, entrar diretamente com a ação. Então, tem essas duas formas de fazer a denúncia, né? Através da ação, através do seu advogado, ou através de uma denúncia comum para a promotoria ou para a zona eleitoral. Pergunta também da Juliana Machado. Hoje tem bastante Juliana aí assistindo a nossa live. Quando pode começar a campanha eleitoral? Então, como eu falei para vocês,
a data de início da campanha é dia 27/9. Todos que estão aqui a maioria do pessoal ou vai trabalhar com alguém ou é pré-candidato. Até as convenções e até o registro de candidatura, todos são pré-candidatos, passando a ser candidatos após a homologação do seu registro, que tem a data limite do dia 26/9. E no dia 27 se inicia as campanhas realmente. Então, aí você pode divulgar, pode pedir voto, pode ir para a rua, com cuidado só por causa do Covid. A perguntinha da Fátima, ela é de Salvador. Já vi máscaras com o nome do candidato. Isso é permitido? Como eu falei, não tem uma legislação específica para isso, mas é permitido sim, desde que seja para essas pessoas que vão trabalhar na eleição, não podendo ser distribuído esse material. Pergunta de outra Fátima, Fátima Pérola. Por gentileza, doutor, como ficará a questão dos jingles? O que pode? Então, pode sim, o jingle não tem problema. O jingle pode ser usado tanto nos carros de som, como diz, tem a limitação só de ser usado em eventos, em carreatas, ou pode ser tocado também na internet, mas não tem proibição do jingle, não. O jingle é liberado. Agora, a pergunta do Marcos. Colocar placas, cavaletes, bonecos e afins em espaços públicos, isso pode? Como eu falei, tem a proibição dos cavaletes, do material, tudo que é fixo no chão. O que está liberado é a bandeira, desde que seja móvel, esteja com alguém lá segurando a bandeira. E é permitido também a colocação de mesas para entrega de material. Os outros são proibidos. Na verdade, teve muito problema em eleições, até com esses cavaletes, aqui no sul teve muito problema com o vento. Muitos cavaletes voavam, acabavam até batendo em carros, machucando as pessoas. Foi um dos problemas que levou à questão da proibição. Além, é claro, da política restritiva que tem nas eleições sobre propaganda. Agora, uma perguntinha da Cláudia. O que não pode faltar no impresso de documentos identificados? Então, como eu falei, todo material impresso não pode faltar o CNPJ ou CPF do responsável pela produção, ou seja, a empresa que está confeccionando, ou, se não for uma pessoa jurídica, a pessoa responsável pela sua produção. O CNPJ de quem contratou esse material, normalmente é a própria candidatura, né? CNPJ da candidatura, ou o CNPJ da candidatura majoritária que acaba doando para o candidato a vereador, a tiragem, partido ou coligação. E no caso da majoritária, tem que ter também o nome da coligação com todos os seus partidos e o nome do vice sendo elegível e até 30% do tamanho do candidato a prefeito. Agora, uma pergunta do Hudson, aqui de Brasília. Doutor, poderá veicular em bus door, painel na traseira de ônibus? Pode vincular propaganda? Então, o ônibus, se for um ônibus particular dele, ele pode colocar o perfureide atrás. Agora, ônibus de circulação normal, do município ou estadual, não pode, né? Que aí é uma conduta vedada ao agente público. Você não pode usar bem público para divulgação. Mas se ele tiver um micro-ônibus, um ônibus dele, e ele rodar com esse ônibus, ele poderia colocar o perfureide, sim. E aí a segunda pergunta do Hudson também. Front light outdoor poderá ser utilizado? Outdoor é proibido, não pode outdoor. Tem a limitação do tamanho, né, como eu falei. Tem a limitação do tamanho para adesivo e para essas placas, que não são mais placas, agora são adesivo ou papel, que é o tamanho máximo de meio metro quadrado. Tendo a única ressalva, o seu comitê, onde você pode colocar uma propaganda maior, que tem um limite de 4 metros quadrados. Mas não pode também chegar a ser um outdoor e nem letreiros, nada luminoso. E aí, continuando as perguntas do Hudson, pode fazer veiculação no Uber, vidro traseiro ou dentro do veículo? Então, essa é uma outra discussão que se tem muito. O Uber é complicado, porque o Uber, em alguns momentos, está a trabalho, em outros momentos está como o carro particular da pessoa. O carro particular pode ter o apoio sem problema nenhum. O Uber não tem uma legislação específica que proíba, mas ele se assemelha a um táxi.
ele acaba sendo um bem público, ele está sendo usado por toda a população, então teria vedação. Aí tem alguns tribunais que já tiveram processos que foram contra e outros a favor, aí depende de cada estado, mas a maioria do lugar está entendendo que não pode a propaganda em Uber. Pergunta da Débora. Tem alguma regra específica para a campanha impressa do que não se pode fazer? Então, como eu falei, a campanha impressa tem aquelas pré-requisitos que são necessários e não pode nada que denigra outro candidato, que tem a questão do fake news, que está muito em voga hoje, mas não tem limitação não do texto que você pode escrever. Você pode colocar suas propostas, pode criticar a gestão do atual prefeito, do atual governador, falar mal de algum vereador, falar mal, deixar bem claro, falar mal da atuação do vereador, né? Nunca da pessoa em si, porque pode dar um direito de resposta ou um processo. Mas não tem limitação do texto, não. Pergunta da Marina. Você pode colocar faixas nas casas? Então, não pode qual colocar... tamanho? Ela é servente de pedreiro em Aracaju, pré-candidata. Eu falei, antes podia colocar placas e faixas, agora foi proibido e só pode adesivo ou papel, e com esse tamanho máximo de 0,5 metro quadrado. Inclusive, aqui no Paraná, tivemos um caso bem interessante, que eles fizeram como se fosse um banner. Aí tinha discussão se aquilo ali entrava, era um banner que era adesivo, aí tinha discussão se era adesivo ou não. Então, o material dá problema assim, então não pode faixa, só pode esse tipo de adesivo mesmo, aquele autocolante, ou papel. Doutor Jansen, podemos fazer a campanha de porta em porta? Pergunta do Valdeci. Ele é de João Pessoa, Paraíba. Então, não tem vedação a campanha de porta em porta, é liberado. O problema, é claro, é a questão do Covid, então tem que tomar as precauções, né? Para não... Vai às vezes ser malquisto pela população. Mas, no geral, as pessoas gostam desse porta em porta, é bem aceito. Só tomar cuidado com a questão do Covid. Então, ir com máscara, com luvas, higienização, e evitar, talvez, o pessoal do grupo de risco. Aí vai da questão política, mas não tem nenhuma limitação, não, à campanha porta em porta. E aí, uma pergunta do Paulinho Moraes. Ele está pedindo para o senhor repetir, que ele não entendeu muito bem. Só pode carro de som em carreata? Não posso contratar som de rua para rodar de 8 às 22 horas? Não pode. Nós temos a proibição desse tipo de trabalho. Até teve a discussão do que seria carreata, o que seria evento aqui nas últimas eleições. Mas está em letra de lei que só é liberado o carro de som para carreatas, passeatas, eventos em gerais. Não pode ficar rodando o carro por aí. E até a gente fala que tem uma dificuldade de falar o que é carreata. Se 2, 3 carros já seria uma carreata, né? Mas só pode para eventos assim. Não pode se contratar um moto, carro para ficar rodando apenas com o seu jingle ou com a sua proposta. Pergunta do Matheus Neves. Vai poder utilizar bandeirão nas casas? Então, quanto à bandeira, é uma outra questão que nós temos algumas diferenças entre alguns estados, como está sendo decidido. Na última eleição aqui, teve a discussão do tamanho da bandeira que poderia ser utilizado. Aqui no Paraná, eu falo, cada estado acabou tendo decisões diferentes. Aqui no Paraná, o tamanho da bandeira foi fixado conforme aonde ela será colocado. Então, se a bandeira estiver no carro, eles fizeram analogia ao adesivo que pode ir no carro. Então, uma bandeira de 50 por 40, que é o limite. Para bens imóveis, eles usaram a limitação do tamanho do adesivo ou papel que pode ser colocado. Então, nas casas, aqui no Paraná, eles limitaram a esse adesivo ou coisa que seriam 0,5 metro quadrado, mas também teve decisões que entendiam que não pode ser colocado, já que a lei dizia que pode apenas papel ou adesivo. Então, acabou tendo pessoas que foram julgadas e levando multa por colocar bandeira em casa. E nas vias públicas, o entendimento aqui é que o limite foi de 4 metros quadrados. Então, é uma questão que a gente não pode dar uma resposta certa, porque cada tribunal tem tido um entendimento diferente. A pergunta do Vando Nascimento. Som no carro do próprio candidato pode ser usado? O próprio candidato pode ser usado, sim. Porque ele entra com a questão de evento, é o candidato se promovendo. É diferente de você contratar vários carros de som para ficar rodando pela cidade. Então, com o próprio candidato, pode usar sim.
Inclusive, eu dou uma dica para o pessoal aí, para as majoritárias, que quiserem que fique rodando com a propaganda da majoritária, é pedir e ajudar os vereadores, os candidatos a vereador, a fazer esse trabalho. Porque aí você vai ter uma chapa com 20, 30, depende do tamanho do município, candidato rodando com o som do candidato a vereador e junto à campanha da majoritária. Pergunta da Virgínia. Doutor Jansen, hoje vi muitos adesivos com o nome de candidatos nas casas. Já está liberado? Então, na verdade, até acompanhando as últimas lives, o doutor Diego já falou sobre isso. Você não pode, na verdade, ter grandes gastos na pré-campanha. Você pode ter gastos pequenos. Então, o maior problema de fazer um número de grandes adesivos é a questão do gasto, como que será isso, a questão de prestação de contas. O que muitas pessoas fazem é aquela questão do amigos de, apoiamos não sei quem, e quanto a isso não tem uma proibição do adesivo. Tem realmente a proibição do adesivo que tem um gasto muito grande e que venha pedir voto, ou eu aconselho, não é letra de lei, mas eu aconselho o pessoal a nunca colocar um número também, para não implicar numa pré-campanha, né? Uma coisa de pré-campanha. Mas não tem limitação a usar adesivo, não. E uma pergunta do Wilson. Como vai ser a propaganda de Santinho? Então, como eu falei, essa é uma questão que vai ser muito local e dependente de como está a pandemia em cada cidade. Não tem nenhuma vedação à entrega de santinho, entrega de material impresso. Tem apenas o problema do Covid, né? E como será entregue esse material, já que não vamos ter grandes eventos. Alguns lugares pode ser entregue no sinaleiro, depende do lugar, mas não tem nenhuma vedação. O que pode atrapalhar é uma vedação dos decretos municipais e estaduais que proíba eventos, proíba a aglomeração. Essa é a única questão que tem que tomar cuidado. Até vou dar um recadinho Tem muitas perguntas relacionadas à propaganda em rádio e TV. Pessoal, esse assunto foi tratado já no dia 11 de agosto pelo Dr. Diego Campos, e em breve essa live dele estará disponível no site do Movimento Mulheres Progressistas, www.mulheresprogressistas.com.br. Vocês podem acessar esse assunto lá. Doutor Jansen, vamos dar seguimento ao conteúdo e eu vou aqui separar as perguntas e logo mais a gente volta com as perguntas. Pode ser assim? Pode ser sim. Então, vamos lá. Então, já falei da proibição do que pode ou não pode em bem público, a questão do cavalete, a faixa que é proibida e a liberação da colocação de mesas para entrega de material e da utilização de bandeira ao longo das vias, desde que sejam móveis, não sejam fixas. E falei também da propaganda em bens particulares, né, que é a questão do adesivo ou papel no tamanho máximo de meio metro quadrado. A questão do veículo, carro de som, e vamos agora para a questão das proibições, principalmente. Como eu digo, um dos maiores problemas que tem na eleição é a questão da distribuição de brindes. Todo mundo lembra que antigamente era normal você ganhar camiseta, boné, chaveiro, e isso foi proibido. E talvez seja o maior erro que alguém possa cometer, porque ele não dá apenas multa, como algumas outras de propaganda. A pessoa que entregar um benefício a alguém pode acabar incorrendo no abuso do poder, captação ilícita do sufrágio, que é a compra de voto, e crime de corrupção eleitoral. Então, pode responder tanto penalmente e, na questão eleitoral, pode ter a perda do registro de candidatura ou se ganhar do mandato. Então, muito cuidado com essa entrega de benefícios, e é o que a gente comentou sobre as máscaras, né? O pessoal que trabalha pode usar a camiseta, o boné e a máscara, mas você não pode distribuir isso para as pessoas, que pode ser entendido como brinde, como benefício que está dando à pessoa e ser compreendido como compra de voto. E eu sempre falo também para o pessoal não inventar muito. Tem as pessoas que às vezes entregam um panfleto, um flyer que você destaca e vira alguma coisa. Qualquer material que você entregue e tenha um benefício, eu até falo para explicar melhor, qualquer material que sirva para algum outro fim que não seja apenas propaganda eleitoral, pode ser considerado benefício. Então, qualquer coisa que possa ser utilizado para outra coisa é considerado brinde. Então, é uma das principais proibições e é o que eu falo ao pessoal mais tomar cuidado. Até tivemos um caso aqui na última eleição que um candidato a vereador queria agradar
a candidata a prefeita e mandou fazer copos personalizados. Quando chegou lá, o pessoal ficou desesperado, falou, pelo amor de Deus, guarda isso que não pode usar, que vai ser considerado brinde, né? Então, pessoal, muito cuidado com isso. A gente já falou sobre os comícios, é proibido hoje em dia o showmício, que é aquele evento onde você traz um artista, sendo pago ou não pago, é proibido. O que tem a discussão, e já tem decisões que liberaram, mas aí eu falo também de novo, tem que tomar cuidado com cada estado, como está sendo decidido, é a questão do candidato que é o artista. Então, tem um entendimento assim, o candidato que é o artista pode até cantar uma música, pode fazer, ele não pode fazer realmente um show, porque pode entrar desde essa questão de estar dando um benefício às pessoas, quanto a questão do showmício, mas a pessoa que é cantor pode cantar uma música, fazer uma entrada, alguma coisa. A gente fala só para tomar cuidado e dar uma olhada nos tribunais do seu estado e ver como estão decidindo isso. Mas, em geral, a pessoa pode fazer, o cara que conta piada pode contar uma piada, tivemos aqui na última eleição locutores de rodeio, o cara pode fazer uma narração, uma coisa, desde que não seja realmente um show inteiro, não seja realmente um espetáculo e não seja divulgado esse comício como um espetáculo, como um show. Outra previsão, a gente já falou, a questão do outdoor, que tem a discussão do tamanho dele, mas, em geral, outdoor, qualquer tamanho maior do que 4 metros é proibido, sendo liberado esse de 4 metros apenas na sede principal. Uma coisa que eu gosto de destacar bastante, que acredito que é bem útil para os candidatos, é a questão do dia D, o dia da eleição. Como a gente já falou, tem várias limitações do que pode até um dia antes da eleição, 2 dias antes da eleição. E no dia D, muitas pessoas perguntam o que pode e o que não pode. Então, vamos lá. Letra de lei está escrito que é permitida a manifestação individual e silenciosa, ou seja, através de bandeira, de broches, as praguinhas, adesivo no carro, isso tudo pode. O que não pode é a boca de urna, que é o pedido de voto, o convencimento de outro eleitor a votar no seu candidato, e, é claro, a entrega de material. Isso que é proibido, além do que é proibido também, aquele derrame de material, da sobra de material na frente dos colégios eleitorais, que em muitos lugares acontece. O pessoal não entrega o material e um dia antes vai lá de madrugada e joga todos os santinhos no chão lá para o pessoal ver na hora de votar. Isso também é proibido e acaba sendo também uma espécie de boca de urna, né? E outra coisa que eu destaco também, que tivemos várias discussões aqui para o pessoal que vai trabalhar na campanha, principalmente na majoritária, é a questão dos delegados de partido, de fiscais. Então, aqui no Paraná teve a discussão do que poderia, tal. Na letra dele ele fala que você pode usar aquele crachá escrito fiscal com as cores do partido. Entendeu? Então, isso é uma coisa que pode usar, que não é uma propaganda, mas acaba sendo um destaque e acaba lembrando quem é o candidato da pessoa. Então, isso fala o pessoal também que pode ser usado. Como eu falei, esse tema, assim, os principais destaques são esses. Acho que a maior dúvida é dentro dessas questões do que pode ou não pode. Por isso, Ellen, veio que tem de pergunta para a gente ir respondendo ao pessoal. Vamos lá, tem pergunta da Dinha Guedes. Pode colocar os santinhos dentro de envelope personalizado? A questão de envelope personalizado não tem problema, só que lembrando, ele é um material de campanha também se ele for personalizado. Então, ele também tem que ter o CNPJ, o nome do partido, toda aquela questão como todo material impresso. Então, você pode fazer um envelope e colocar dentro do seu santinho, mas ele é mais um material impresso. Ele tem que estar na sua prestação de contas, ele tem que ter todos os requisitos, assim como o santinho. Ele é mais um material impresso, mas pode ser utilizado sim. Pergunta da Cristiane. Pode deixar revistas ou santinhos em balcões de estabelecimentos comerciais para serem distribuídos aos clientes? Essa é outra questão também que perguntam muito. Na verdade, sim, você não pode fazer propagandas em lugares públicos ou de uso comum. O que é de uso comum? É uma loja, uma mercearia, a igreja. Então, você não pode, no comércio, deixar esse tipo de propaganda e fazer a propaganda. A gente sabe que é muito usado, muitas pessoas deixam um santinho lá e acaba, se não tiver uma denúncia, acaba não tendo problema. Mas, na verdade, você não pode fazer esse tipo, você não pode pendurar na mercearia
na panificadora, no mercado, o material do candidato e nem deixar no balcão para distribuição. Perguntinha da Fátima. Em relação a valores de multas, qual o valor aplicado da multa para envelopamento de carro? As multas, em gerais, elas variam de 5 a 25 mil reais, e sendo aumentada por reincidência ou por não corrigir o erro. Normalmente, o tribunal manda uma notificação falando para a pessoa retirar, e em caso de não retirada, essa multa vai aumentando sempre, tendo questões até de multa diária, mas em média é de 5 a 25 mil reais as multas. Uma perguntinha da Carmen. Doutor, eu não sei se tem relação com o assunto da palestra de hoje, mas eu gostaria de saber se para encaminhar material de eleição pelo WhatsApp, tenho que pedir permissão ao eleitor. Então, isso aí até já foi tema de outras palestras aqui, mas assim, você pode mandar pelo WhatsApp a propaganda. O que não pode fazer é aquele disparo em massa com números que não são cadastrados, como não são seus. Você não pode comprar uma base de dados e fazer essa distribuição de propaganda. Mas você encaminhar para os seus contatos, não tem problema nenhum. Pergunta do Roberto Reis. Pode deixar veículo adesivado perto dos locais eleitorais? Então, essa é outra questão também que temos decisões diferentes, mas não tem nenhuma limitação a deixar você chegar com o teu carro e deixar lá na frente do lugar. O que se tem é realmente se for um carro que esteja fora das normas. E, é claro, se você colocar de manhã e deixar o dia inteiro lá, pode dar problema sim. Tem a questão de você não pode deixar na frente do lugar o carro com envelopamento ou com adesivo em todos os lados durante o dia inteiro. Tem que ser para uso. Você pode ir lá, votar, ficar um tempinho e ir embora. Você não pode ficar o dia inteiro lá. Pergunta do Marcos. Mala direta segue o mesmo do envelope? Sim, também só dados cadastrados pelo candidato. O que não pode é esse envio em massa, principalmente comprando o mailing, né? Então tem que ser cadastro seu. Você ter o cadastro dessas pessoas e enviar. E aí eu falo, e tem uma questão que não é nem eleitoral, que tem aquela questão que é do consumidor, que tem que ter o lugar para a pessoa se descredenciar, ela pedir para não receber mais essa mala direta se ela quiser. Pergunta da Jeane. Será possível fazer camisas para usar em caminhadas na rua? Como eu falei, assim como a máscara, é possível sim, mas para as pessoas que vão trabalhar na sua campanha, não para todos. Porque você não pode distribuir essa camiseta, e sim só para o pessoal que vai trabalhar. Se você entregar para alguém que não está com um contrato de trabalho ou com a sessão, né, do seu trabalho para a campanha, pode-se entender que é uma entrega de benefício e cai na questão do brinde e compra de votos. É uma pergunta da Van Rangel. Ela é pré-candidata a vereadora em João Pessoa, na Paraíba. Bandeira e adesivo em faixa de prédio residencial, isso pode? Então, é outra coisa também que temos bastante decisões diferentes, mas no geral pode sim, na sua sacada, na sua janela, pode, com essa limitação de tamanho, que aí, como eu falo, eu sou meio contrário a essa limitação muito grande da propaganda, porque eu acho que é através da propaganda que o candidato demonstra suas ideias, que o candidato fica conhecido e que a pessoa consegue escolher o seu candidato. Com essa limitação do tamanho de meio metro quadrado, depende do que você colocar, depende da altura do prédio, não consegue nem ser visto, mas não tem proibição não, ela é como uma residência comum. Você pode colocar aquele papel ou adesivo na sua janela. A perguntinha da Juliana Rodrigues. Os candidatos podem fazer passeatas na véspera da eleição? Então, como eu falei, tem a limitação de passeata até o dia anterior à eleição. Até antevéspera da eleição. Então, é 2 dias antes da eleição. Perguntinha da Ana. Como que é a regulamentação do comício e do uso do alto-falante? Você pode me explicar a diferença? Vamos lá. Na verdade, assim, o evento com o candidato em si, ele falando com o uso de alto-falantes, ele acaba sendo configurado como comício. E ele é liberado até o horário da meia-noite.
E ele pode usar, para quem já perguntou do jingle, o jingle pode ser tocado nesse comício também. Ele tem a vedação apenas de ser feito com proximidades de hospitais, escolas, igrejas e do Poder Executivo, Legislativo e Judiciário, para não atrapalhar serviço, para algumas questões ele tem essa proibição. Como eu falei, para a organização desses eventos não tem obrigação de pedir a autorização da polícia, apenas de comunicá-la para que seja reservado o espaço para você, para que não tenha outro evento no lugar, e por questões de segurança de todos, né? Então, você pode fazer comício, está liberado, tem só essa questão da distância de hospitais, igrejas e congêneres. E quanto à diferença para a utilização de alto-falantes, amplificadores, não tem nenhuma limitação disso. Inclusive, eu até não falei quando comentei sobre os carros de som, é permitida a utilização de trio elétrico no comício. Você não pode ficar rodando com trio elétrico. Você pode pegar o trio elétrico, levar até um lugar e fazer o evento em cima do trio elétrico, usar o trio elétrico como sonorização. Mas você não pode rodar com o trio elétrico por aí como se fosse um carro de som. Pergunta da Dora. Como pré-candidata, já posso plotar o meu carro? Então, vamos lá. Como eu falei, é proibido a plotagem de carro. O que você pode é colocar adesivo ou perfurade. E, na verdade, se você colocar um adesivo agora, depois vai ter que alterar esse adesivo, tirar esse adesivo e colocar um de campanha, já que durante a campanha tem todas as limitações de estar com o CNPJ da campanha, quem que produziu o material, você pode usar o teu número na eleição, né? Então, tem essa diferença de colocar agora e colocar durante a eleição. A pergunta da Jeane. Para poder fazer este trabalho de porta em porta, tem um número de pessoas específico que podem fazer e tem que constar na prestação de contas? Então, vamos lá. Tem que estar na prestação de contas, sim. Qualquer pessoa que trabalhar na sua campanha, seja ela remunerada ou seja ela doando seu serviço, tem que estar na prestação de contas. Não tem um número específico, tem a questão do gasto de campanha, então depende da cidade, tem um limite maior ou menor, né, para esse gasto, mas não tem uma limitação de pessoas, não, no geral. Até tem uma porcentagem na prestação de contas que pode ser gasto com pessoas e com material, com outro tipo de coisa, mas não tem uma limitação exata para a pessoa que vai fazer essa entrega porta em porta. Como eu comentei, o problema talvez seja a questão do Covid, que talvez seja melhor evitar a aglomeração. Então, talvez sim, duplas ou a pessoa sozinha para entregar material, para tomar cuidado com a questão do Covid. Pergunta da Karine. Pode distribuir propaganda impressa na feira livre? Então, na feira nós temos uma questão também que já teve muita discussão. Como eu falei, você não pode fazer propaganda em bens de uso público. Mas a feira também é a rua também, né? A feira acaba sendo na rua. Então, meu entendimento, e algum processo que estiver aqui no Paraná, é que você não pode entregar dentro do comércio, dentro da própria barraca da feira. Mas na feira você andar e entregar, não tem problema nenhum. Inclusive aqui em Curitiba tem uma feirinha muito famosa, é tradicional todos os candidatos irem lá, fazer entrega de material, rodar lá, fazer sua campanha. Aí eu vou complementar com uma pergunta do Adriano. Essas visitas podem ser feitas no comércio, nas residências das pessoas também? Podem ser sim, não tem nenhuma proibição de você ir no comércio e entregar. O que tem a proibição do comércio é o comércio fazer propaganda, você pendurar a sua propaganda no comércio. Mas você, como candidato, visitar o comércio, visitar a casa da pessoa, não tem nenhum problema, não. Pergunta da Luciana. Doutor Jansen, o senhor pode repetir o tamanho do adesivo para carro? Vamos lá. O tamanho do adesivo para carro é de 40 por 50. Pergunta agora do Fernando. Me desculpe, eu não sei se já foi falado sobre isso, mas eu gostaria da resposta dessa pergunta. O pré-candidato à reeleição a vereador pode deixar informativos ou folders como forma de divulgar seu trabalho nas caixinhas de correios da população na pré-campanha? Primeira pergunta. Tá, vamos lá. Pré-campanha. O candidato a vereador, ele pode fazer aquele material que é a prestação de contas do mandato dele. E pode ser entregue. O que não pode ter nessa coisa é o pedido expresso de voto.
entendeu? Tirando isso, ele pode fazer prestação de contas dele sem problema nenhum, pode entregar para as pessoas. É claro, tem que tomar cuidado com da onde vem esse dinheiro, o que está pagando esse material também, né? E aí ele complementa. E na campanha, a regra é a mesma? Na campanha, você pode divulgar todo o seu trabalho sem problema nenhum, só que aí você não vai estar falando como mandato. Você vai estar falando como candidato à reeleição e não como mandato. Você não vai estar fazendo prestação exatamente do seu mandato. Você vai estar como candidato falando o que você já fez e quais são suas propostas. Mas é uma propaganda comum, sem problema nenhum. Só tomar cuidado com as questões do CNPJ, com o nome do partido, com tudo que é pertinente a material impresso. Pergunta da Carla. Meu carro com adesivo no tamanho dentro das normas, posso deixar na frente da loja onde eu trabalho em horário comercial? Eu estou perguntando isso porque eu sou candidata. Bom, pode sim, não tem problema nenhum você deixar na frente da loja, não tem problema. Qualquer pessoa pode estacionar o carro na rua, dentro do seu adesivo, estando tudo certo com ele, não tem problema nenhum. Pode deixar ele na frente, sim. Doutor Eduardo Jansen, né? Eu fico na dúvida, né, qual que é o nome que você prefere que se refira. A gente está chegando no nosso limite, né, da nossa live, e antes de nos despedirmos, gostaria que você desse um recado aí para as nossas pré-candidatas, ou um alerta, e deixasse uma mensagem sobre o tema de hoje. Então, queria falar a todos que, embora essa eleição realmente seja uma eleição diferente, onde realmente tem que se apostar muito na internet, no WhatsApp, no Instagram, Facebook, mas para não deixarem de lado os outros tipos de campanha. Tem pessoas que acabam não tendo essa proximidade com a tecnologia, pessoas que preferem realmente o papel, outros que realmente gostam do visual, vê o adesivo, vão para o candidato que tem mais adesivo, gostam de ver o crescimento de uma campanha. Então, pessoal, não larguem esse tipo de campanha também. Ataquem todos os lados, onde você conseguir voto, vai ajudar. Então, cuidado com essas questões de limitação de tamanho, de forma de propaganda, mas utilizem todas as formas que vocês tiverem. E cuidado também com essa questão do Covid, que realmente tem que mudar a forma de ser entregue esse material, a forma do evento. Realmente a questão do comício é algo mais complicado, tem que tomar mais cuidado com a aglomeração, mas não deixem de fazer campanha. Eu falo, como advogado, eu sempre falo, pessoal, tem aquele advogado que fala que não pode nada. Eu sou a ideia seguinte, advogado tem que tentar achar formas da pessoa fazer campanha. Eu sou contra, inclusive, essa limitação muito grande da propaganda eleitoral, porque eu acho que através da propaganda é que o candidato chega na população. Pessoal, essa é a mensagem do doutor Eduardo. E aí eu iria um pouco mais além. Se possível, sempre contrate um advogado, porque é ele que vai ajudar a fazer a observação dessas pequenas regras, e são muitas as regras, dos tribunais regionais eleitorais e do próprio TSE aqui em Brasília. Então, e se não puderem contratar, peçam ajuda aos diretórios estaduais do Progressistas. Então, gostaria de agradecer mais uma vez a participação de todos, agradecer novamente ao senador Ciro Nogueira, presidente nacional do Progressistas, à deputada federal Iracema Portela, presidente nacional do Movimento Mulheres Progressistas, ao deputado federal Ricardo Barros, tesoureiro nacional dos Progressistas, ao deputado federal Covate Filho, presidente da Fundação Milton Campos, e a todos vocês também que nos prestigiaram e ficaram assistindo a nossa live de hoje. Doutor Eduardo, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Espero vê-lo, até porque o nosso projeto aí vai até o dia 30 de setembro, então não percam. Acompanhem as próximas datas e horários através do nosso site, www.mulheresprogressistas.com.br. Lá vocês irão encontrar as próximas capacitações. Boa noite a todos, uma excelente quinta-feira. Beleza. Meu lugar é onde eu quiser, levar minha força onde eu puder, fazer uma nova nação. Isso é ser mulher.